Né? Porque você imagina, até então isso não tinha acontecido, os imperadores eram inimigos, e agora o próprio imperador fala, não, eu sou cristão, e o cristianismo é a religião oficial do império. O que fazer numa época dessa? Então teve gente, né, que achava que Constantino era o segundo rei Davi, né, que estava... eles abraçaram, o cristianismo abraçou o império, entendeu isso como um sinal de Deus. Essa então foi uma época difícil na igreja, que quando se misturou a igreja com a política do Estado também, o resultado também não foi uma coisa muito positiva. Né? Isso também, essa questão de Constantino também é um fato que a gente vive sempre no Brasil, de 2 em 2 anos, na época das eleições. Né? A igreja quer sempre se aliar também ao poder para atingir alguma vantagem, né? E a história de Constantino vai se repetir nos municípios e na Câmara. E presidente no Brasil, o sonho do brasileiro é eleger um presidente evangélico ainda para completar o processo. Né? Uma coisa nesse nível. Governador já teve, né? Presidente não teve ainda alguém que representasse mesmo. Mas isso é um fato que aconteceu já no passado. O imperador aderiu ao cristianismo, tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Na época de Constantino, né, aliás, na época de Teodósio, após a morte dele, os seus 2 filhos, Acardio e Honório, herdaram as 2 partes do império, do Ocidente e do Oriente. Acardio tornou-se governante do Oriente, com a capital Constantinopla, e Honório tornou-se governante do Ocidente, com a capital, né, em Milão, na Itália, e também Roma, considerando a capital do império como um todo. Mas o fato é que, após a morte desse Teodósio, quando ele tornou também o cristianismo oficial, a religião oficial do império, o império também já se dividiu em 2. A parte do Oriente e a parte do Ocidente. Então, né, explicando um pouco sobre as perseguições, veja, o cristianismo começa como uma religião que foi perseguida, massacrada pelo império. Na época das perseguições, a igreja cresceu muito. Né? Então, só explicando, essa devoção de santos, né, ela tem origem nessas perseguições, né, começou nisso. Claro, hoje em dia ela tem um significado bem diferente, mas com esses martírios, né, a pessoa tinha-se um carinho muito especial na igreja por aqueles que deram a fé, deram a vida pela fé. Né? Então começou-se a fazer cultos os cultos, as liturgias, como era chamado, nos locais de morte, por exemplo, nas catacumbas de Roma. Onde é que eles se reuniam? Onde estaria o túmulo daqueles primeiros cristãos que foram martirizados. O pessoal relatava milagres, né? Se colocaram uma criança doente sobre um túmulo de um mártir, a criança reviveu. Então começaram a acontecer coisas desse nível. Então, você entenda que essas coisas são antigas também dentro do cristianismo. Então os santos, eles têm a ideia dos mártires, né? As pessoas que deram a vida pela fé, nessa época difícil da igreja. Então veja, essa é uma fase da igreja até bonita, né, onde inúmeras pessoas deram a vida mesmo por causa da sua fé, deixaram os seus escritos, as suas histórias para a gente. Vamos ver um pouco agora então, né, depois a gente viu que Constantino e posteriormente Teodósio adotaram o cristianismo como religião oficial. Começou-se então a igreja sempre teve 3 tipos de ataques, os principais contra elas. Primeiro é a heresia, que é uma coisa interna. Pessoas sustentam ensinos diferentes. Por causa da heresia, por causa de outras coisas também, partidarismo, surgem as divisões. Quando a igreja se divide também, ela também enfraquece. E a terceira é a perseguição. Aparentemente, a pior coisa que pode acontecer com a igreja é a perseguição, mas na verdade não é. A perseguição nunca enfraqueceu a igreja. Né? A gente vê aqui na própria história, quando o negócio mais apertou, é que a igreja mais floresceu. Né? A perseguição nunca enfraqueceu. Não pensa, às vezes os crentes têm muito medo de perseguição, mas é a coisa, acho menos pior que pode acontecer com a igreja é ser perseguida. A heresia e as divisões são piores. Né? E nessa época, então, quando cessou as perseguições, as heresias e as divisões começaram a ficar mais fortes. Só explicando, a igreja cristã até então era dividida em 5 patriarcados tradicionais e apostólicos. Como é que a igreja era organizada? A igreja tinha 5 líderes principais, eram chamados patriarcas. Então, os patriarcas eram os bispos de primeiro Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma.
Então a igreja tinha 5 patriarcas. Se você prestar atenção, desses 5 patriarcas, os 4 estavam no Oriente. Olha lá, Jerusalém, Antioquia, Alexandria, que é no Egito, Constantinopla e Roma. Os 4 primeiros estão no Oriente. No Ocidente existe apenas um, que é na cidade de Roma. Roma era tida como a cidade mais importante do Império. A igreja foi estruturada, até de uma maneira sábia, dessa forma mesmo. Eles pensaram assim, a cidade mais importante tem que ficar a sede da igreja. Qual era a cidade mais importante na época? Roma. Então a sede da igreja era Roma. Mas como era 5, né, também, a igreja ficou estruturada nisso. Na época da divisão do Império, Constantinopla ficou sendo a capital do Império no Oriente. Então, veja um dado para vocês entenderem o que aconteceu na época. O bispo de Roma foi reconhecido como os patriarcas, pelos demais, os outros 4, pela expressão primo entre os primos entre os pares, quer dizer, primeiro entre os iguais. Ou seja, todos os patriarcas tinham a mesma autoridade, mas eles reconheciam que o bispo de Roma tinha, como dizer assim, a autoridade de convocá-los, de liderá-los, mas era uma autoridade espécie, não era uma coisa tipo papal como temos hoje. Mas não havia uma autoridade central, né? A instituição era baseada na colegialidade dos bispos, metropolitas e patriarcas reunidos num concílio chamado concílios ecumênicos. O que era um concílio ecumênico? Para se decidir uma questão doutrinária, se reuniam os bispos, os patriarcas, os metropolitas, né? E ali a decisão era repassada para a igreja toda. Então a igreja era governada por um concílio. Para se ter uma noção, no primeiro concílio ecumênico, o bispo de Roma não participou, né? Então, até historicamente, a gente vai ver sobre a divisão da igreja, não existia uma figura papal, pelo menos a nível mundial, reconhecida nessa época ainda, apesar que o título de papa já era usado também pelo bispo de Roma nessa época, mas a autoridade dele não era reconhecida no Oriente, da mesma forma que era no Ocidente. Então, por isso, nos concílios ecumênicos, o primeiro mesmo ele nem participou. Então, o que são concílios ecumênicos? Eles foram convocados pelo imperador, que via na unidade da fé um pressuposto para a unidade do império. Então, já que o cristianismo era a religião oficial, o imperador entendia que se os cristãos estiverem unidos, era necessário que os cristãos sejam unidos, né, para que haja unidade no império. Quanto mais que a questão do império se dividida em 2. Geralmente foram celebrados no Oriente, com escassa participação ocidental. Então, os ocidentais, os romanos, não participavam muito. A presença dos delegados romanos e ratificação de Roma garantia a ecumenicidade do concílio. A assinatura final do imperador tornava as decisões conciliares obrigatórias no império. Então, a igreja católica romana, por exemplo, todos os seus concílios são chamados ecumênicos. Então, eles reconhecem em torno de 21, se não me engano. Mas a igreja cristã como um todo, apenas única, ela aconteceu 8 concílios ecumênicos, 8 concílios da igreja. A gente vai ver que nem todos eles são aceitos por toda a igreja. Então, quais foram esses concílios? Vamos lá. Primeiro, anota aí, o concílio de Niceia. Ele foi convocado no ano 325 pelo imperador Constantino. O que o concílio de Niceia tratava? Ele tratou da questão do arianismo, né? Concílio de Niceia, arianismo. Ele condenou o Ário e formulou o credo niceno. Definiu que o verbo, Jesus, é Deus verdadeiro, gerado de Deus verdadeiro e tem a mesma substância com o Pai. Então, esse concílio de Niceia tratou da questão da divindade de Jesus, né? E a decisão foi, Jesus ele é Deus, ele é da mesma substância com o Pai, não foi criado, ele é gerado, ele é eterno junto com o Pai. Nessa época foi condenado o arianismo. Os arianismos eram aqueles que seguiam Ário. Esse é o primeiro concílio de Niceia. Nele, como eu já disse, o bispo de Roma não participou, apenas enviou representantes. Segundo concílio ecumênico é o concílio de Constantinopla, primeiro concílio de Constantinopla, ano 381. Então, esse concílio reafirmou o credo niceno, condenou Apolinário, proclamou que o Espírito Santo procede do Pai e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Porque depois do concílio de Niceia, surgiu um cara chamado Apolinário e falou, tudo bem, o Filho é Deus com o Pai, agora o Espírito Santo não.
né? Então, ele pegou do outro. Aí fizeram de Constantinopla, então 381, mas não, o Espírito Santo é também. Então, essa foi a colocação, né? Aí reconheceram o Espírito Santo como divino também. Terceiro lugar, teve o concílio de Éfeso, 431. Esse concílio condenou Nestório, aprovando o título de Maria Theotokos, que poderia ser traduzido como mãe de Deus. Nós já falamos sobre isso aqui, e as polêmicas que isso trouxe na época, né? Você lembra que Nestório dizia que ela era mãe de Cristo, né? Não mãe de Deus, não gostava desse título. Na época da Inquisição, a gente não vai ter de estudar hoje, mas na Inquisição, quando eles queriam pegar alguém, eles perguntavam, Maria é mãe de Cristo? Aí o cara falava que não. Aí condenava na hora, porque Maria não era mãe de Cristo, né? Aí o cara falava era, condenava também. Era nestoriano. Então, tinha uma pessoa falava, se falasse que não, era blasfêmia. Se falasse que sim, era nestoriano. Então, uma coisa complicada, né? O de Éfeso. Esse é o terceiro concílio ecumênico. O quarto foi o concílio de Calcedônia, 451. Então, esse concílio condenou Éuticos e formulou uma profissão de fé cristológica. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, tem uma só pessoa divina, em duas naturezas, divina e humana, sem divisão nem separação. Então, tinha gente que achava, né, que Jesus ele era meio Deus e meio homem. Né, ele era, vamos dizer assim, 50% Deus, 50% misturou Deus e homem, como se fosse um semideus, alguma coisa assim. Né, uma mistura. Ou então ele tinha uma terceira natureza, fruto da mistura da natureza divina com a natureza humana. Esse concílio, então, falou que Jesus tem duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana, mas ele é apenas uma pessoa. Essas naturezas não se misturam e se unem na pessoa. Ou seja, é uma pessoa só, não são duas pessoas. Então, você lembra que os nestorianistas diziam que era duas pessoas, né? E aqui eles estão dizendo que é uma pessoa só. Então, esse é o concílio de Calcedônia. Segundo concílio de Constantinopla, 553. Ele condenou os 3 capítulos escritos filhos nestorianos e rejeitou o origianismo, subliou a unidade da pessoa do verbo encarnado. Então, esse concílio tratou de vários assuntos, né, recondenando alguma forma de nestorianismo que estava surgindo. Os origianismos, lembra de Orígenes, nós falamos dele lá? Orígenes tinha seguidores até essa época e continuava ensinando aquelas doutrinas lá. Né? Dizem que nessa época eles passaram a ensinar também a doutrina da reencarnação, né? Dentro da igreja. Os líderes da igreja ensinavam isso e foi condenado também nesse concílio. Terceiro concílio de Constantinopla, esse condenou o monotelismo. O que era isso? O monotelos quer dizer vontade. Eles diziam o seguinte, um grupo da igreja começou a pensar, o concílio de Calcedônia já falou, o negócio é duas naturezas, uma divina e uma humana. Mas Jesus tem quantas vontades? Né? Ele tem que a vontade humana é diferente da vontade divina. Então, quantas vontades ele tem? Então, os monotelistas diziam que ele tinha uma vontade apenas, só uma vontade. E o concílio condenou isso, diz que Jesus tem duas vontades, uma vontade divina e uma vontade humana, só que a vontade humana se submete à vontade divina. Eles basearam naquele texto que o negócio estava para ser crucificado lá, Jesus para ser crucificado, lembra disso? E ele fala assim, seja feita a sua vontade, não a minha. Então a vontade divina era idêntica à vontade do Pai, à vontade humana, era diferente, mas se submetia à vontade divina. Então essa é a definição. Deixa eu terminando rapidinho, só para a gente não voltar mais nisso, senão o pessoal dorme aí. E por último, o sétimo, esse agora, né, ele é polêmico porque nós evangélicos não podemos, né, aceitar as definições, não aceitamos a definição dele. É o segundo concílio de Nicéia. Ele condenou o iconoclasmo. O que eram os iconoclastas? Um grupo de pessoas na igreja chegou à conclusão que esse negócio de imagem era heresia. Né, e não queria imagem na igreja, invadiram inclusive as igrejas, quebraram as imagens tudo e acabou com isso. E viram um partido da igreja, a turma da imagem e a turma sem imagem. Então eles reuniram lá Ericeia e chegaram à seguinte conclusão, a igreja, desde as catacumbas de Roma, tinha o costume de pintar
passagens da Bíblia nas paredes. Então era permitido o uso de imagem, até o culto às imagens, né? O culto a Deus é através das imagens, né? Então esse foi o segundo concílio de Nicéias, permitiram o uso de imagens. O oitavo, Constantinopla, de novo, o quinto, que é o quarto concílio de Constantinopla, condenou um homem chamado Fócio, patriarca de Constantinopla. Essa decisão não foi aceita pelos orientais, né, pois viram que Roma estava se intrometendo demais, não aceitaram, e aí já começou a divisão entre a igreja do Oriente e do Ocidente. Uma coisa importante, só antes do intervalo. Da não aceitação dos concílios, surgiram algumas divisões na igreja no Oriente. Então nós temos as igrejas pré-efesianas, são aquelas que não aceitam o concílio de Éfeso, segue Nestório, existe até hoje. Então temos, nesse caso, nós temos a chamada igreja assíria. Então, na Síria, aquele país da Síria, tem-se uma igreja cristã pré-efesiana. Eles não aceitam as lições do concílio de Éfeso, segue Nestório. Temos ainda as igrejas pré-calcedônicas, não aceitaram a decisão do concílio de Calcedônia. Então, entre essas nós temos a igreja siriana, a igreja armênia, a igreja apostólica armênia, a igreja copta no Egito, a igreja etíope na Etiópia e a igreja de Martoma na Índia. A igreja de Martoma, segundo teria sido fundada pelo apóstolo Tomé, no século XVI, ela aderiu à reforma. Então ela é tida como uma igreja protestante, apesar de conservar o ritual da igreja oriental. Então, só entendendo que houve divisões na medida que tinha esses concílios, e existem no Oriente várias igrejas que surgiram, né, teve uma identidade própria por não aceitar essas decisões dessa época. Entendido? Gente, é um assunto pesado, a história da igreja não é fácil, né? Nós somos 2000 anos em quantas horas? 2000 anos e 2 horas, são muitos detalhes, mas você vai ter sua apostila aí, né? Você vai ter que estudar, dá para... Quando é que vai chegar a apostila? Amanhã da secretaria para Sorocaba. Tá pronta? Já... Esquema listinho, pedra embaixo, viu? Pedra embaixo, depois Sorocaba. Hã? Do anterior também, tem com ele. Não, é outra. Tá certo? Então, intervalo? Intervalo. 12 minutos e meio, gente. Os concílios ecumênicos, os 8. Então, já mostrei assim que o de Éfeso, da questão do Nestoriano e do Calcedônia, gerou divisões na igreja no Oriente e surgiram igrejas orientais que existem até hoje, né? Por exemplo, a igreja copta, que eu citei aqui, do Egito, é uma igreja muito grande hoje que tem missão na África. Essa igreja, ela tem até um papa, né, que vive na cidade do Cairo, onde é a sede dessa igreja, e existem outras, né? Falei de Martoma, que eles acreditam que são fundados pelo apóstolo Tomé. Quando Cabral veio no Brasil, ele foi para a Índia, ele encontrou essa igreja lá também, e essa igreja, na época da Reforma, ela aderiu à Reforma, principalmente à Reforma calvinista, e é uma igreja antiga e também uma igreja protestante também, assim dizendo, pelo menos nas suas crenças. E esse último concílio, ele depôs um patriarca, né, de Constantinopla, o patriarca Fócio. Isso então causou uma grande polêmica, uma grande divergência entre a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. Vamos entrar agora na próxima fase na vida da igreja, que é chamada a fase medieval. O Império Romano, ele aderiu ao cristianismo, transformou o cristianismo na sua religião oficial, só que, em menos de um século, o Império Romano caiu. Você sabe que Roma, todo aquele império, caiu por causa das invasões bárbaras. Teodósio, o imperador que já tornou o cristianismo a religião oficial, foi o último imperador do Império Unido. Depois da sua morte, o império ficou dividido em 2. Tinha-se um imperador no Ocidente e um outro imperador no Oriente. Interessante é que cada um desses imperadores diziam que dominava sobre o império todo e não reconhecia o outro, né? E o império que caiu foi só o império do Ocidente. O império do Oriente existiu por mais 1000 anos depois da queda do Império Ocidental.
Então, isso também repercutiu na história da igreja. Então, veja lá, o Império Romano do Ocidente sofreu invasão dos bárbaros. Os bárbaros era qualquer povo que não falava latim, né? Então, ele já estava enfraquecido. Em 476 é a data para a queda, porque o imperador Rômulo Augusto foi deposto, né? E os outros reis se estabeleceram em Roma. O Império do Oriente só caiu em 1453, então 1000 anos depois. Então, uma coisa importante, a queda do Império Romano foi o fim da época antiga, né? E o início da época que a gente chama Idade Média. Nessa época, a Igreja Católica Romana se fortaleceu. Então, se você for... O que é a Igreja Católica Romana? Ela é um ramo da Igreja de Cristo, ela vem desde o cristianismo estabelecido na cidade de Roma. Paulo já escreveu uma carta aos romanos. Só que essa igreja passou por várias mudanças no seu processo histórico e se tornou o que é hoje. Se você for pensar em termos de novidade, historicamente, o catolicismo romano é uma das religiões mais novas do mundo, porque ela passou por tantas mudanças para atingir o estado final de hoje. E até hoje ela muda muito, né? Para quem não é ninguém aqui viveu essa época, mas quem viveu antes de 1950, todas as missas da Igreja Católica eram em latim, né? Por exemplo, hoje, no mundo inteiro, já é na língua vernácula. E eles diziam que tinha que ser em latim até aquela data. Um dos motivos da reforma, inclusive, era que na igreja tinha que se falar, a liturgia da igreja tinha que ser na língua do povo, você sabe disso, né? Então, a igreja passa por mudanças. Então, vamos primeiro, a Igreja do Ocidente, como ela se tornou essa instituição que nós conhecemos hoje como a Igreja Católica Romana. Quando o Império Romano caiu, a igreja ela substituiu todas as instituições romanas. Tipo, acabou-se o império, acabou-se a autoridade política, acabou-se o ensino, tudo aquilo que o império proporcionava, ficou tudo na mão da igreja. Quem coordenava a educação era a igreja. Até a segurança pública, em alguns lugares, quem fez foi a igreja. Por exemplo, numa cidade, tinha-se uma disputa. Não tinha mais um governador, um prefeito, alguém para resolver. Quem é que eles chamavam para resolver a disputa? O bispo da cidade. Então, o bispo também passou a ter um poder, ficou sendo a única instituição, né, na Idade Média, e a única instituição universal, né, que estava presente em todo o Ocidente. Então, aí você percebe a força e o poder da igreja. Tem gente que acha que a igreja, às vezes a gente lê, principalmente de autores evangélicos, assim, a igreja monopolizava o conhecimento, né? Não é verdade que monopolizava. É porque monopolizava, mas não é que assim tomou o conhecimento, é porque acabou tudo. O Império Romano acabou, não sobrou nada. A única instituição que tinha condição de estabelecer uma escola, uma universidade, era a própria igreja, não tinha nenhuma outra instituição. Então você percebe que a queda do império, de certa forma, ela então favoreceu a ascensão do poder da igreja, fez uma instituição muito forte. Quando os bárbaros, principalmente as tribos germânicas, invadiram o império, eles já eram cristianizados. Eles já tinham os povos germânicos, principalmente os bárbaros germânicos, fala germânico, se refere à região da Germânia ou Alemanha. Vocês sabem que os alemães são chamados de arianos. Já ouviu falar nisso? Por que eles são chamados de arianos? Porque naquela época eles aderiram às doutrinas de Ário. E quando eles invadiram o império, eles renunciaram ao arianismo e aderiram ao cristianismo niceno, até mesmo para serem aceitos pela igreja e para ter os seus reinos que eles estavam estabelecendo nas regiões conquistadas do império, reconhecidas. Então, os bárbaros também se converteram ao cristianismo. Muito rápido, os líderes da igreja fizeram missão entre eles. Então, as tribos bárbaras eram reinos pequenos, fracos, não tinha aquela organização toda do império, e a autoridade da igreja é cada vez maior sobre todas. Por isso, quando a gente chega na Idade Média, o Papa tem autoridade para depor um rei, né, para instituir outro. Por que ele tinha essa autoridade toda? Porque foi o único fator de unidade no Ocidente depois da queda do Império Romano. Então, a Igreja Católica Romana se fortaleceu muito após a queda do Império. Se tornou a única instituição poderosa. E também tentaram restaurar o Império. Você sabe que eles recriaram, com os bárbaros, o chamado Sacro Império Romano Germano, quando o Papa coroou Carlos Magno, imperador do Ocidente. Então, essa foi uma coisa, né, importante
até mesmo na reafirmação do poder papal. O Papa que coroa os imperadores agora, né? É uma tentativa de recriar o Império Romano no Ocidente. Então, toda a Idade Média, o poder da Igreja Católica se tornou uma coisa tremenda. Pessoas doaram terras para a Igreja, então a Igreja se tornou detentora de terra, dominava na área da educação, na arte, a filosofia escolástica, os pensadores eram todos da Igreja. Então, todo o poder que a Igreja tinha no Ocidente. Em contrapartida, no Oriente, continuou existindo o imperador, e a Igreja do Oriente não tinha, e lembre-se desde a época de Constantino, que o imperador já exercia um certo domínio sobre a Igreja também. Então, a Igreja do Oriente não conseguiu se fortalecer tanto. O líder da Igreja do Oriente, né, que era Constantinopla, a capital, ele nunca conseguiu impor tanta autoridade no Oriente como o Papa de Roma conseguiu impor no Ocidente, por várias razões. A primeira, nós já vimos desde o início, é que dos 5 patriarcados, 4 estavam no Oriente e só um no Ocidente. Então, para Roma não tinha rival. O Papa de Roma ele governava o Ocidente sozinho, não tinha ninguém mais ele. Já no Oriente, ainda tinha 4 patriarcas. Não tinha como alguém se impor sobre os outros, né, quando teve essa divisão no Império. E também o Império Oriental continuou por 1000 anos. Então não teve como, né, ter-se uma igreja poderosa no Oriente. Veja bem, a igreja era poderosa no número de membros, era uma igreja cristã poderosíssima, mas não era esse poder político. Aconteceu apenas no Ocidente esse fenômeno. Por isso o catolicismo romano é um fenômeno ocidental. Fenômeno ocidental, aconteceu no Ocidente. Agora veja algumas coisas importantes. Vamos falar um pouco, agora entender isso. O que foi o grande cisma do Ocidente e do Oriente? Cisma quer dizer cisão, né, divisão. Como a igreja de Roma separou da igreja do Oriente, a igreja do Ocidente separou da igreja do Oriente. A igreja do Ocidente é o que nós chamamos hoje de Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja do Oriente é o que nós chamamos hoje de Igreja Ortodoxa. Então, no Brasil, a gente não tem grande experiência, existe ortodoxo no Brasil, mas a gente não tem experiência de contato com os ortodoxos. Aqui nós conhecemos os católicos romanos. Mas é importante você saber que, nessa época, né, da queda do Império Romano, da divisão do Império em 2, gerou também como consequência religiosa a divisão da igreja em 2. A igreja oriental ortodoxa e a igreja ocidental romana. São as duas igrejas dessa época. Como foi essa divisão? Então, primeiro, né, vamos ver como cresceu essas divisões. Essa divisão, o cisma final, aconteceu no ano 1054, a data de divisão mesmo, né? Então, veja lá, cresceu as diferenças entre as igrejas das 2 capitais imperiais, Constantinopla, que ficou sendo conhecida como Bizâncio, e a capital do Império do Oriente, e Roma, capital do Império do Ocidente. A primeira de cultura grega e a segunda de cultura latina. O Império Romano do Ocidente foi destruído pelos povos bárbaros no século V, concorrendo para o fortalecimento da Igreja Romana como força cultural, moral e espiritual do que seria depois denominado Sacro Império Germano-Romano, dando lugar ao papado com poder político. Então, o Império Romano do Oriente subsistiu por mais 1000 anos, até o século XV, com imperadores mais fortes que os patriarcas. Então, veja a divisão. Nessa divisão, a Igreja do Oriente, ela conservou a língua grega e era uma igreja mais organizada na cultura grega. Já a Igreja do Ocidente aderiu ao latim nos seus ritos, né, como língua oficial da igreja, mas os povos bárbaros tinham várias línguas, tinham o latim como língua unificada. Então começou a haver divergências. As primeiras polêmicas aconteciam quando alguém do Ocidente ia visitar ou se mudava para o Oriente ou vice-versa. Por exemplo, a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana, já tem esse tipo de problema. Às vezes, uma pessoa da nossa igreja muda para outra cidade, né, da de Janaúba vai para outro lugar aí, de Minas, até mesmo dentro do nosso estado, e procura uma igreja da nossa denominação.
Aí a pessoa chega lá e fala, pastor, liga para a gente, aqui é tudo diferente. Né? O culto é diferente, é o outro jeito, não é igual da gente aí. Às vezes a pessoa até procura igreja de outra denominação, porque fala, é mais parecida com a da gente aí. Então isso aconteceu nessa época. Quando um cara do Ocidente vinha para o Oriente, ele entrava, né, numa igreja ocidental, ele achava totalmente estranho. Né? Por exemplo, algumas diferenças que para a gente hoje em dia é até bobagem, mas para a época a gente é acostumado com pluralismo. Mas na época eles eram acostumados com uma coisa uniforme. Aquela liturgia, tanto da missa romana, quanto da liturgia oriental, é uma coisa, aquele ritual todo certinho, né, com cada detalhezinho. Então imagina um cara desse entrando na igreja com algumas diferenças, desde a vestimenta do clero. No Oriente, por exemplo, os sacerdotes não fazem a barba. Né? Então eles chegavam no Ocidente, aquela coisa diferente, a língua já era diferente. No Oriente, o pão da Santa Ceia não é um pão asmo, é um pão fermentado. Né? E no Ocidente é a chamada hóstia, aquela coisa diferente para eles. Então começou a ter essas divergências, né, entre esses dois. Então esse conflito começou primeiro com esse patriarca de Constantinopla chamado Fócio. Na época dele, a igreja do Ocidente, o Papa Romano, no credo niceno tinha sua expressão que dizia o seguinte: o Espírito Santo procede do Pai. Era só isso. O Papa, então, acrescentou, dizendo que o Espírito Santo também procedia do Filho. Então, até aquele momento, a divergência entre as igrejas era litúrgica. O pão era com fermento ou sem fermento, a língua era grega ou latim, coisa nesse nível. Quando o Papa fez esse acréscimo, Fócio, esse patriarca Fócio, não gostava do Papa. Ele queria ter o mesmo reconhecimento que o Papa. Tem-se uma carta dele ao Papa de Roma, onde ele diz que se o nome dele fosse mencionado em uma igreja do Ocidente, e fosse venerado, reconhecido numa igreja do Ocidente, ele faria com que todas as igrejas do Oriente reconhecessem o Papa. Então ele queria poder ou influência, alguma coisa assim. E quando o Papa acrescentou essa cláusula do Filho no credo, lembra que esse credo foi elaborado por um concílio, Fócio então protestou contra isso. Ele dizia que agora a igreja do Ocidente havia se tornado uma igreja herege, porque alterou o credo. E a questão nem era tanta se o Espírito Santo procede do Filho ou não procede. A questão é que eles fizeram isso sem um concílio próprio, só com a autoridade do Papa. Então eles diziam que o bispo de Roma estava usurpando a autoridade que ele não tinha, que era alterar a fé da igreja. A igreja até então dizia que o Espírito Santo procedia do Pai. E agora ele diz que procede do Pai e do Filho. Ele alterou a fé da igreja, né? Poderia até ser alterada a confissão num concílio da igreja, mas ele sozinho alterou. Então aí começou a divergência. Eles então depuseram esse patriarca, acabou sendo deposto. Mas aí as divergências com a igreja, né, romana começou, com a época de Fócio. Um outro patriarca chamado Miguel Cerulário, esse é importante, se tornou patriarca de Constantinopla no ano de 1043, iniciou uma disputa com o Papa Leão IX sobre práticas eclesiásticas que a igreja romana começou a diferenciar da grega, como a adição do filioque, como nós falamos, e o uso do pão asmo na Eucaristia. Então esse Miguel Cerulário começou a pregar contra essas atitudes da igreja de Roma. Ele era o patriarca de Constantinopla. Roma enviou o cardeal Humberto a Constantinopla em 1054 para tentar resolver esse problema. Agora veja bem, no entanto, o enviado do Papa excomungou Cerulário em Constantinopla. O patriarca, esse cardeal, foi lá, acabou em nome do Papa excomungando o patriarca. E, consequentemente, excomungou toda a igreja do Oriente. Excomungou quer dizer, não faz mais parte da comunhão da igreja. Então, em nome do bispo de Roma, ele fez essa excomunhão. Outra coisa, Cerulário, então, com o sino dos outros patriarcas, dos 4, em contrapartida, excomungou o Papa. E também excomungou toda a igreja do Ocidente também.
Então, veja a situação. Agora nós temos duas igrejas. A igreja do Ocidente está falando, nós somos a igreja que Jesus fundou. Né? E tem com Pedro, principal dos apóstolos, o bispo de Roma, sucessor dele, é o Papa, é o líder nosso, a igreja do Ocidente. A igreja do Oriente não. Esses aí são heréis, são excomungados. Nós é que somos a igreja que Jesus fundou, porque nós temos 5 patriarcas, são sucessores de todos os outros apóstolos. Né? Inclusive de Pedro também, que fundou a igreja em outras regiões que eles tinham também. Então, na perspectiva ocidental, da igreja católica romana, a igreja ortodoxa é uma divisão dela, saiu dela. Já na visão ortodoxa, é a igreja católica romana que é uma divisão dela. Todas as duas, cada um, eles acham que eles são a única igreja verdadeira. Você entende isso? Para um católico romano, fiel na doutrina católica, a igreja católica é a igreja que Jesus fundou. Fundou sob Pedro até hoje, né? Para os ortodoxos, é a igreja ortodoxa que Jesus fundou. As duas têm essa desavença, né? Apesar de terem parecidas em muitas coisas. Então, aí está a origem da ortodoxia. Da ortodoxia como a denominação, da igreja ortodoxa grega e a igreja católica apostólica romana. Essa é a origem desses dois ramos do cristianismo. Passou a existir a partir desse ano 1054, é chamado Grande Cisma do Oriente. Então, quando o patriarca e o papa se excomungaram. Eles tentaram reatar, né, às vezes, esse relacionamento. Hoje em dia, o patriarca de Constantinopla tem um bom relacionamento com o papa. Né? Uma vez eu vi na televisão aí, esse papa atual aí foi visitar aquela região lá, e ele até celebrou junto com o patriarca, assinou um documento em comum, mas são duas igrejas distintas, né, com crenças e com práticas bem diferentes umas das outras. Né, que nós no Brasil conhecemos o catolicismo romano, mas não temos o conhecimento prático, né, visível. Não sei se alguém conhece aqui alguma igreja ortodoxa. Né? São bem diferentes. O ritual ortodoxo, por exemplo, é feito todo em pé. Não tem banco nas igrejas. O pessoal fica o tempo todo em pé. É tudo cantado. Né? Chama liturgia. Né? O culto deles é chamado liturgia. Não chama missa. Tipo, o católico missa pensa em liturgia. É todos em pé o tempo todo, é tudo cantado. Né? Uma coisa interessante, né? E dura em média 2 horas. Então, a igreja do Oriente ela não tem uma figura central. Antes, quando eram os 5 patriarcas, eles reconheciam que o patriarca de Roma, o Papa de Roma, era o primeiro entre os iguais. Como ele foi excomungado, então eles passaram a reconhecer essa mesma autoridade, o patriarca de Constantinopla. Então, o patriarca de Constantinopla é chamado patriarca ecumênico, porque ele tem não autoridade sobre os outros, mas a capacidade de chamar, né, de liderar os outros numa reunião, alguma coisa desse tipo. Já no Ocidente, o poder do Papa de Roma foi só crescendo, né, cada vez mais forte. Ele ficou sendo a única autoridade, tanto política, religiosa, tudo, autoridade máxima em tudo no mundo ocidental. Então, você imagina daí o grande poder que a Igreja Católica Romana tem. Apesar de doutrinas, por exemplo, a Igreja Católica defende atualmente a doutrina da infabilidade papal. Você já ouviu falar nisso? O que é isso? Eles acreditam que quando o Papa faz certas declarações na qualidade de Papa, ele é infalível. Né? Essa é uma doutrina moderna na história da Igreja. Mesmo porque não é verdade que se essa crença fosse verdadeira, não seria necessário os concílios ecumênicos. Nessa igreja, no início, acreditasse que o Papa era sucessor de Pedro, e bastava chegar para ele e perguntar o que é. Ele é isso, então, para que reunir o pessoal num concílio ecumênico para decidir o quê? Uma doutrina sem que ele mesmo poderia dar resposta. E na história teve concílios ecumênicos que ele nem participou. Né? Então, você entenda que tanto o catolicismo quanto a igreja ortodoxa também são desenvolvimentos dessa igreja de Cristo. Né? A origem deles está no cristianismo primitivo. Só que eles passaram por um processo, um desenvolvimento tão longo, e o resultado é isso hoje. Coisas foram sendo acrescentadas, né? Rituais elaborados, crenças mudadas, alteradas, expandidas, e chegamos ao que nós temos hoje. Então, na Idade Média, como a igreja passou
a deter todo esse poder, surgiram algumas coisas importantes para a gente. Né? Logo no início, a igreja passou então a entrar em conflitos internos também no Ocidente. Dentro da igreja, havia pessoas que não aceitavam, né, alguns posicionamentos da igreja e começou a ter revoltas nos seios da igreja. Essas pessoas que durante a Idade Média se revoltavam contra a autoridade da igreja, a autoridade dos papas, hoje em dia eles são chamados como os pré-reformadores. O que são os pré-reformadores? São as pessoas que eles tinham já ideias, né, dos reformadores, que são a ideia que nós, evangélicos, protestantes, descendentes dos reformadores, mantemos ainda hoje. Então as ideias deles surgiram também nessa época que o poder romano foi instalado. Um grupo interessante que surgiu na Idade Média foi o seguinte: quando a igreja, o próprio império aderiu e eles viram a igreja com todo aquele poderio, um grupo de cristãos não achou aquilo muito legal e passaram a se exilar daquela sociedade e construíram os chamados mosteiros. Daí então surgiu, ou melhor, se fortaleceu, a chamada vida monástica. O que eram os mosteiros? Sabe o que os monges, aquelas figuras muito comuns da Idade Média, surgiu nessa época. Era gente que não achava legal, né, o jeito que a igreja estava agindo, né, aquele clero, às vezes do lado dos poderosos, aquela coisa toda. Então ele se fugiu do mundo e se enclausulavam no mosteiro. Mas existia mosteiros de diversos tipos, né? Nossa denominação, a Igreja Presbiteriana, tem sua origem na Escócia e nas Ilhas Britânicas. Antes, até mesmo do século V, existia já nessa região uma forma própria de cristianismo chamado cristianismo celta. Você já ouviu falar na igreja celta, tem a chamada cruz celta, sabe o que é isso, né? Isso era uma igreja no Ocidente, também existia com estrutura própria, ritos próprios, até um credo próprio, mais parecido com o oriental, diferente do credo romano. Então, a igreja celta, né, existiu nas Ilhas Britânicas, antes até mesmo do domínio da igreja romana naquela região. Então, há várias igrejas protestantes, no caso a igreja anglicana, a igreja presbiteriana e outras, que surgiram nessa região, também remontam a sua origem nessa igreja celta, né, que não tinha a mesma estrutura romana. Mas, nessa época, então, teve esse fenômeno do monasticismo, né, os monges se isolando da sociedade. Até mesmo hoje em dia, a gente contraria muito essa forma de santidade. A gente acha que o segredo não é o cidadão fugir do mundo, né? O negócio é o cara enfrentar de frente e ser sal e luz no meio do mundo. Eles pensaram o contrário, a gente podia fugir também, refletir melhor sobre essa sociedade. Só que na Idade Média, até esses mosteiros acabaram se corrompendo, né? Dentro deles também havia corrupção, havia imoralidade, mesmo com as normas rígidas que eles tinham, né? E nesse período também surgiu, então, os chamados pré-reformadores. O que eram isso? Existiram inúmeros pré-reformadores, né? A gente nem tem conhecimento de todos. Se for procurar literatura própria, existem inúmeros nomes, né, que não tem nem condição de abordar todos. Mas tem alguns que foram mais reconhecidos, né, que a gente tem mais acessos a eles. Existiram também movimentos, né, que não são considerados pré-reformadores, porque eram movimentos mais de linha herege, né, mas existem os pré-reformadores. Vamos dar alguns, às vezes também importantes. Um bem conhecido é o senhor Pedro Valdo, né, Pedro Valdo. Esse cidadão, ele começou o movimento no século XII. Então, veja que não é muito... O século XI, né, teve a divisão do Oriente. Logo em seguida, ele começou esse movimento dele no Ocidente. Veja aqui algumas ideias, né, de Pedro Valdo. Os seguidores de Pedro Valdo eram conhecidos como valdenses, né, era a forma como os seguidores dele eram conhecidos. Pedro Valdo era um comerciante em Lyon que se converteu ao cristianismo por volta do ano 1174. Ele decidiu encomendar uma tradução da Bíblia para a linguagem popular e começou a pregá-la ao povo sem ser sacerdote. Então, aqui é uma coisa interessante. Quanto latim era a língua oficial
da igreja, né? Então os textos sagrados eram preservados em latim, todo o ritual da igreja é preservado em latim, e isso era feito para se ter um cuidado. Você sabe, quando se traduz um termo para uma língua diferente, corre-se o perigo de perder o sentido original daquele termo, né? Então esse é um perigo que tinha, às vezes a palavra era banalizada. Então por que a igreja no Ocidente não traduzia os textos para a linguagem dos bárbaros? Porque os bárbaros, né, eram uma coisa confusa, a língua deles ainda era complicada, eles preferiam que os bárbaros aprendessem o latim, né, que aí a igreja comunicaria a fé com mais eficácia. O latim era a língua da medicina, da língua jurídica, tudo se usava em latim até hoje, né? Na química também, as fórmulas são tudo em latim, né? Então, eles preservando ali o texto sagrado, a liturgia da igreja, os rituais da igreja, as orações em latim, eles entendiam que assim a fé era guardada na íntegra. Se traduzisse para a língua do povo, mudaria. Pedro Valdo teve um pensamento diferente. Ele falou, não, nós temos que traduzir a Bíblia na língua do povo. Temos que pregar a Bíblia para o povo. E ele não era sacerdote, não era um padre, não era nada, ele para daí. Quando foi que Jesus falou que tinha que ser padre para pregar o Evangelho? Então ele começou a traduzir a Bíblia à língua do povo e começou a pregar. Veja que são ideias bem parecidas com as nossas de hoje. Não é verdade? Isso na Idade Média. Então, olha bem, ao mesmo tempo, ele renunciou à sua atividade e aos bens. Isso era típico daquela época também, a pessoa renunciar aos bens, né? Pedro Valdo era contemporâneo do São Francisco de Assis, que teve atitudes parecidas, só que o São Francisco se submeteu à autoridade do Papa. Você sabe disso. O Pedro Valdo ele teve divergências, mas, mesma forma, renunciou aos bens que repartiu entre os pobres. Desde o início, os valdenses afirmavam o direito de cada fiel ter a Bíblia em sua própria língua, considerando ser a fonte de toda autoridade eclesiástica. Negava a supremacia de Roma, rejeitavam o culto às imagens, que consideravam como sendo idolatria. Então, esses valdenses, eles são percursores do protestantismo, né? Você veja, eles focalizaram na Bíblia. Então, lembra que nós falamos dos concílios ecumênicos, até é bom refletir nisso. A Igreja Católica reconhece todos aqueles e inúmeros outros como autoridade. Os ortodoxos reconhecem só os primeiros 7. Os protestantes dizem, nós reconhecemos aqueles que estão de acordo com a Bíblia. Então, Pedro Valdo, ele trouxe essa ideia no mundo da Bíblia. E uma coisa interessante, parece que o próprio povo, assim, mesmo sem muita instrução, acredita nisso. O povo já tem uma ideia mental na mente das pessoas de que a Bíblia é uma coisa sagrada e uma coisa especial. Não é verdade? O católico romano, por exemplo, a crença católica, diz que a tradição, o Papa e a Bíblia têm a mesma autoridade. Mas muitos de nós aqui, que fomos católicos, saímos porque um dia você percebeu que a Bíblia contradizia algumas coisas que eles falavam e você preferia ficar com a Bíblia. Não é verdade? Então tem uma coisa no ser humano que parece que ele tem uma aceitação da Bíblia. Isso é interessante. Mesmo que está numa religião que diz que a Bíblia não é única, não é especial, né? Daí a igreja até fez algum esforço também para que a Bíblia não chegasse na linguagem do povo, né? Porque virou um rival da igreja. A pessoa agindo independente, distribuindo a Bíblia, pregando, dizendo que ela que é a fonte da autoridade, não é o Papa, não são os bispos, não são ninguém, nem os padres, é a própria Bíblia e o povo tem que ler. Então isso gerou uma revolução naquela época, né? Os seguidores de Pedro Valdo, chamados os valdenses, né, acabaram organizando um movimento, ou até mesmo uma igreja paralela à igreja do Ocidente naquela época. Só que a igreja de Roma era ainda detentora de um poder político muito grande, uma grande influência, né, com os reis da época. Então, houve também perseguições, né, aos valdenses. Nessa época, a igreja instituiu aquilo que é chamado de a Santa Inquisição. Na Inquisição, eles pegavam pessoas acusadas de heresia contra a fé da igreja, e essas pessoas poderiam ser torturadas e até mesmo mortas. Então, nessa época, muitas pessoas que carregavam um exemplar da Bíblia foram presos e seus exemplares da Bíblia queimados. O que você acha que foi o resultado? Quando o povo via
queimando um cara porque estava com a Bíblia, na mente do povo era o seguinte: tinha gente que, claro, né, aceitava, não, a igreja está certa, tem que queimar mesmo, é herege. Mas o povo, grande parte do povo, olhava aquilo e pensava assim: não, se esse povo aí está queimando a Bíblia, é porque eles estão errados. Você sabe disso? O povo, então, uma população grande aderiu às ideias dos valdenses. No Brasil também teve uma época, no Nordeste, onde a Igreja Católica ali incentivou a queima de Bíblias. Diz que foi a época que grande parte dos nordestinos se converteram. Você como é que a igreja está mandando queimar a Bíblia? Está errado. O povo entendeu, se fosse uma coisa boa, não ia mandar queimar a Bíblia. Você sabe que até a Igreja Católica hoje entendeu isso. Eles não andam mais proibindo. Eles perceberam que quando eles proibiam a leitura da Bíblia, vetava, eles estavam perdendo gente, que o povo falou assim: não, eu quero ler, que meu negócio é proibido. Não era assim? E tinha-se uma série de superstições, o cara que lia ia ficar doido. Isso vem desde essa época. De Pedro Valdo existia isso. Falava: se você lê esse livro aí, é uma Bíblia diferente, é alterada, mas Pedro Valdo arrebanhou muitos seguidores na Europa, e até mesmo na Itália, onde é a sede da Igreja Romana. Porque o povo via como eles estão perseguindo a Bíblia, é porque não é de Deus. Esse pessoal que está morrendo com essa Bíblia na mão deve ser de Deus. Então esse é um movimento muito importante nessa época. Então você está vendo que esses movimentos dos pré-reformadores é uma volta ao Novo Testamento. Eles decidiram retroceder a igreja, voltar a fita da igreja ao início, saber como é que era no início. Eles procuraram inspiração em Jesus, nos apóstolos, e eles viram que a igreja do Novo Testamento era diferente da igreja que existia até aquele momento. Eles perceberam que houve um processo de mudança, e agora eles estavam querendo fazer um caminho de volta. E nisso eles, como a ideia era assim: se a instituição da igreja rejeita esse movimento, eles então rejeitam também a instituição da igreja. Então, a volta ao princípio. Claro, isso também tem muitas consequências. Quando se rejeita também a instituição da igreja, se abre margem para muitas interpretações, daí o surgimento de várias igrejas. Então, o primeiro pré-reformador, guarda esse nome aí, Pedro Valdo. Os seus seguidores são os valdenses. Mas nós tivemos inúmeros outros. Vamos ver aqui, o tempo está correndo, vamos ver aqui alguns mais importantes. No século XIV, teve um homem na Inglaterra chamado John Wycliffe. Esse também tem uma importância muito grande. Ele é considerado o precursor da reforma. Entre outras ideias, o Wycliffe ensinava que o poder da igreja deveria ser limitado a questões espirituais, sendo o poder político exercido pelo Estado, representado pelo rei. Então, o que o Wycliffe dizia? O poder da igreja é apenas espiritual. A igreja não deve se preocupar com as coisas que são próprias do Estado. E daí, então, houve uma separação, na ideia dele, tinha que ter uma separação entre a igreja e o Estado. A ideia é que ninguém poderia ser forçado pela força da polícia a se converter. Então, também foi um avanço muito grande. O Wycliffe foi além dos reformadores. Em Genebra, por exemplo, se um cara faltasse o culto domingo sem justificar, era cadeia, Podia ser até banido da cidade. Eles iam na casa, que se não foi da igreja domingo ontem, estava em casa, conversando aqui, então vai ficar 5 dias em cana para você aprender. Mais ou menos assim. Então o Wycliffe avançou nisso, ele percebeu que o Estado e a igreja eram instituições distintas. Ele tem vários outros ensinos, Os seguidores de Wycliffe também tentaram traduzir a Bíblia para o inglês e eram chamados de lollardos, os pregadores pobres, seguidores de Wycliffe. Você tem uma ideia, o Wycliffe morreu. Na época dele, a igreja estava dividida, a igreja no Ocidente estava com 2 papas. Teve o rei da França sequestrou o papa, levou para Avignon. Eles elegeram outro papa em Roma, então ficou com 2 papas, então a igreja estava conturbada. Logo depois eles depuseram um papa, depuseram os 2, elegeram um terceiro e restaurou a igreja. Eles foram atrás do Wycliffe, só que o Wycliffe já tinha morrido. Eles então pegaram ele, desenterraram, levaram o cadáver, fizeram o julgamento, condenaram e queimaram ele. Já estava morto,
Você vê. Eles não aproveitaram e queimaram o cadáver como herege. Não era uma coisa feia, né? E até um dos historiadores sabe que jogaram a cinza dele no rio, e o rio levou aquela cinza para o mar. Aí ele fala que foi assim que fizeram. As doutrinas deles também espalhou pelo mundo inteiro, né? Depois que queimaram ele, né? Então eles falavam naquela época que quando se queimava um mártir, né, a igreja queimava o mártir na Inquisição, eles acendiam uma luz tão grande, e aquela luz brilharia pelo mundo inteiro, não se podia mais parar. Da mesma forma como os cristãos primitivos foram perseguidos, né, nessa época também tem muita perseguição a esse povo. Depois de Wycliffe, na região conhecida como Boêmia, também hoje em dia é chamada Tchecoslováquia, existia um homem também chamado John Hus, né, o Hus, né, John Hus. Esse homem viveu do ano 1369 e morreu em 1415. Ele iniciou o movimento religioso baseado nas ideias de John Wycliffe, só que na Tchecoslováquia. Os seus seguidores ficaram conhecidos como os hussitas. A Igreja Católica não perdoou ele aceitar as ideias de Wycliffe, né, e John Hus foi excomungado e condenado pelo Concílio de Constança e foi queimado vivo. Então, o Wycliffe já tinha morrido, eles queimaram só o cadáver, né? Esse daqui, eles queimaram ele mesmo, John Hus, né? Ele é um precursor também da reforma, né? Então, teve esses movimentos. Esses homens morreram, mas os seus seguidores continuaram, né? Então, até hoje, no tempo presente, na América Latina mesmo, existe ainda igrejas valdenses, né? Na Itália também existe igreja valdense. Então, eles têm descendentes espirituais hoje. A igreja russita também, de certa forma, ainda existe também naquela região, né? Então, esses grupos têm ainda descendentes espirituais nos nossos dias. O Wycliffe, você sabe, a própria Inglaterra depois acaba abraçando a reforma, né? E as Ilhas Britânicas, né, onde teve mais protestantes. Um outro também importante, esse na Itália, foi o Girolamo, ou Jerônimo, né, como é conhecido, Savonarola. Esse é uma figura muito polêmica, né, porque ele era muito estranho, esse moço aqui. Ele era um padre dominicano, né, pregava em Florença, na Itália, e ele chamava a população a uma vida cristã mais profunda. Ele denunciava a corrupção do povo, a imoralidade, e também passou a denunciar a corrupção do próprio clero da igreja. Então, os sermões dele acabou desagradando a liderança da igreja. Ele também dizia ser profeta, né, achava que o fim do mundo estava chegando, e acabou liderando a população de Florença numa revolta e numa independência. Eles transformaram Florença numa república. Dizia que Cristo era o único rei daquela cidade e nomearam ali um conselho. O fato é que o Papa, né, revoltou com aquela situação, mandou-se invadir Florença, e Savonarola terminou sendo preso e condenado à morte. Foi enforcado e depois também queimaram o corpo dele. Sabe o que queimava o cara depois que já estava morto, né? Dava nada. Então, essa é a história dos pré-reformadores, né? Eles foram percursores da reforma, eles começaram a fazer aquele trabalho de volta. Então, a ideia que nós temos hoje, né, até nós estamos encerrando, né, são 22 horas, tá? Tá na hora. A ideia que nós temos hoje, então, é que sempre teve, durante toda a história da igreja, pessoas que defenderam a verdade, né? Teve os mártires, durante toda a era da patrística, mesmo com seus erros. Você vai dizer o seguinte, ali começou algumas bobagens, a turma começou a invocar a memória dos mártires, né? Começou uma forma de idolatria, mas eram pessoas que deram a sua vida, né? Estava disposta a dar a sua vida por causa da fé cristã. E se a gente tem a Bíblia em nossas mãos hoje, foi porque eles defenderam esse livro, nesses textos que compõem esse livro, né? Chegaram até hoje. E a nossa própria fé também. Teve os concílios onde se defenderam a verdade, muitas coisas são verdadeiras, algumas coisas nós também já entendemos que não tem mais fundamento, né? Teve toda essa história da igreja, pessoas dentro da hierarquia, quando foi possível. Depois, quando aquela hierarquia estava no estado de poder, de corrupção, gente se levantou contra aquilo, chamando também de volta a Bíblia. Então, quando a gente lê a história da igreja,
A gente percebe aquilo que Jesus falou, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele, é verdade. Né? De que ele estaria conosco também todos os dias até a consumação do século. Isso é verdade. A igreja sempre existiu, né? Mesmo com todo tipo de ataque, de heresia, de perseguição, ela continua existindo e vai continuar existindo até a volta de Jesus. É isso que nós acreditamos. Então, isso tem que entender isso. A igreja, ela é indestrutível. E às vezes a gente vê hoje os desafios hoje. Nós já passamos épocas piores e a igreja sobreviveu. Então a igreja vai sobreviver. Amém? Glória a Deus. Então essa é a história da igreja 1. A gente não tem mais tempo, encerrou. E depois a gente vê a história da igreja 2, desde a reforma até os nossos dias. Até mais. Esse fala ser a primeira igreja fundada no mundo, como também a igreja do Oriente, né, ortodoxa, também fala que é a primeira. Então, desde esse cisma, cada uma das duas foi dizendo, nós somos os primeiros e os outros separaram da gente. Então, para os católicos, os ortodoxos passaram a existir em 1054. Para eles foi uma divisão deles. Para os ortodoxos, foram os católicos que passaram a existir em 1054. Qual é a resposta? A igreja cristã, que foi estabelecida por Jesus, ela passou nos diversos locais onde ela chegou, ali ela passou por transformações. A igreja católica ela é a igreja cristã no Ocidente, né, que passou por transformações, e ela é o resultado disso hoje. Tipo assim, você não vai dizer, a igreja católica não é igual a uma igreja evangélica que um pastor hoje decide fundar. Data tal, até hoje a gente vai em alguns lugares e tem igreja tal, fundada por fulano, no dia tal, na hora tal, no lugar tal, não é assim? Na placa às vezes coloca. A igreja católica não é isso. Ela é uma instituição, né, que evoluiu, que passou por transformação e que vem, sem dúvida, desde a época da chegada do cristianismo em Roma, né, desde os tempos do Novo Testamento. A origem dela está ali. Mas eu lembro que teve um processo de transformação. O resultado final hoje é uma coisa totalmente diferente daquilo que era original. Né? Então, você vê que o poder do Papa não foi da hora para outra que o cara virou Papa. Teve vários papas, era o bispo de Roma. Né? Então, isso foi mudando, até que chegou hoje o Papa com esse poder que ele tem hoje. O Papa já foi até mais poderoso do que hoje também. Hoje em dia nem tem tanto poder quanto já teve no passado. Mas, entenda, não existe uma primeira igreja fundada. Né? Existe um processo de transformação. Se você dizer, se ele falar que é a primeira, então os ortodoxos também são a primeira. Então, qual que é? Tem duas primeiras, né? Não tem essas também que nós contamos aqui, que surgiram com os pré-nicenos, também são antigas também. A igreja de Mar Thoma, fundada pelo apóstolo Tomé, na Índia. Tomé fazia parte dos discípulos de Jesus. Né? Cada uma, eles devem acreditar que são os primeiros também. Então, não existe uma coisa dessa. A igreja de Jesus ela não é uma instituição política, como é a igreja presbiteriana, a igreja da Assembleia de Deus, são instituições, tem CGC. A igreja de Jesus é o povo de Deus, não tem CGC, não tem nome, não tem coisa, né? Isso é uma coisa moderna. Dizer que a igreja de Jesus é uma instituição política, que tem um líder que assina um negócio, excomunga um, recebe um outro, é até uma contradição com os termos. Isso não é a igreja do Senhor Jesus. Então existe a igreja e as igrejas. Né? Então a gente tem, acho que a parte da teologia que eles vão estudar, deve ter eclesiologia, é a parte mais pobre da teologia entre os evangélicos. A gente não tem uma definição clara do que seja igreja, porque o referencial de igreja que nós temos é o catolicismo romano. Você acha que igreja é uma instituição, né? E até fundador, tem um cara que fundou na data tal, tem uma sede. Isso é o quê? Hoje em dia, a igreja ela sempre adaptou ao seu tempo, conforme a época que ela surgiu. Então, a igreja católica ela tem esses milênios de história, 2000 anos de história, é em Roma, então a sua estrutura toda vem da época do Império Romano, a língua latim, né, que até hoje é a língua oficial da igreja, aquela hierarquia da igreja, os títulos, bula, a bula papal, são todos termos romanos. As roupas que eles vestem são todas vestes romanas. Então ela surgiu com a influência da instituição do Império Romano. Mas as igrejas protestantes surgiu com a influência da época também delas. Por exemplo, as igrejas modernas de hoje surgiram no mundo capitalista, então elas se comportam nesse mundo como empresa. Não é verdade? Os caras, por exemplo, assim, não concordo com o título Papa, mas você acha que a igreja tem presidente?
Então o presbítero também não tem na Bíblia, mas como é que surgiu esse negócio? Copiou de um modelo, de alguma coisa. Não é verdade? Então, todas as igrejas, elas copiam, quando ela surge, ela copia aquele modelo da sociedade que ela está. Entende? Então, as igrejas, como instituição, né, é diferente da igreja como a igreja de Jesus foi. Então, não existe uma primeira igreja de instituição. Existe uma igreja cristã que se dividiu em diversos ramos. É concebível você dizer que a igreja católica era um ramo da igreja de Jesus. É um ramo que distanciou da raiz, né? Cresceu muito para um lado e deixou a raiz do outro. A reforma é uma tentativa de volta para a raiz, né? É um ramo que quer ser fiel à sua raiz, ao tronco, e lá na origem do negócio. Essa é a ideia da reforma. Pastor, o que a gente pode dizer que, com relação à igreja raiz, nesse caso, é a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. Porque a igreja católica é apenas um desvirtuamento da igreja primitiva, né, que começou lá a partir dos anos 300 para cá. Mas antes disso aí, a igreja de Atos dos Apóstolos, essa igreja que a gente intitula ela como igreja primitiva, essa é a primeira igreja. Essa é a primeira igreja. E, no caso da igreja católica, é o desenvolvimento dessa igreja num local, no Ocidente. Mas se nós analisarmos o próprio estudo de hoje, nós vamos chegar a um ponto que a própria igreja, essa igreja que foi estudada, a igreja católica, saiu também dessa igreja de Atos. Mas, e até então, o que nós estamos estudando aqui, ela ainda não era a igreja católica, ela estava caminhando para ser, né? Foi transformando. Exatamente, ela estava caminhando para ser, até que então... O catolicismo, então, surgiu logo após a conversão, entre aspas, de Constantino. Ali, nós podemos dizer que começa... Eu colocaria, se fosse colocar uma data, eu colocaria no cisma, na época que rompeu com o Oriente. Seria qual 1054. Quando o cardeal lá foi excomungou o patriarca, ali você vê que ali é uma instituição distinta. Antes disso, a gente pode perceber claramente que houve já um desvirtuamento da igreja primitiva. Com certeza. Isso é percebível cerca dos anos 300 por aí. Até antes, né? Entre o século II e o século III. Que, ao mesmo tempo que houve um desvirtuamento, tinha também elementos que eram continuadores. Né? Esses elementos foram até fixados. Por exemplo, você vai ver a doutrina da dupla natureza de Jesus. Foi um elemento que foi fixado depois do ano 300, foi no ano 400, alguma coisa. Né? Então, que entrou essa parafernália do catolicismo romano, de imagem? Isso foi entrando aos poucos. Isso não entra de uma hora para outra. Isso não entra sem resistência. Tipo assim, entra, mas tem gente contra. Não é em todos os lugares. Isso é uma coisa, você entende assim? Uma coisa, talvez você nem sabe. A doutrina, por exemplo, da Assunção de Maria. Sabe qual a data dessa doutrina? Que Maria foi assunta ao céu? Sabe a data disso? Isso existia uma tradição antiga. Mas sabe qual a data oficial dessa doutrina que foi promulgada? 1950. Foi nessa data. Então você imagina que é uma coisa moderna? Ou seja, já existia dentro da igreja, a gente acreditava assim. Mas não era uma doutrina oficial. Em 1950, um Papa foi e promulgou. É essa data mesmo. Você pode... 1950? Depois da Segunda Guerra Mundial. Exatamente, eu tenho lembrado uma coisa. Você imagina isso. Baseado nessa data aí. Mas se nós for olhar aqui, o Concílio de Nicéia, por exemplo, ainda era a igreja tentando ficar sem aceitar as heresias, né? Uhum. Aí nós vamos olhar os concílios, o concílio estava tentando se defender, na realidade, mas dentro dos próprios concílios também surgia coisas que não deveriam ser aceitas pela própria igreja. Então era uma coisa difícil. Não dá nem para discutir. Até essa iconoclastia, por exemplo, né? Dentro da igreja tinha muita gente que não aceitava a questão de imagem. E a turma e dentro desses que aceitava, também tem diferença. Tinha cara que falava assim, eu concordo, pode-se usar as imagens, mas era com fim didático. Era igual um desenho, alguma coisa, você usa hoje aí, a gente não tem uma Bíblia ilustrada, alguma coisa assim. Então, tinha gente que era nesse sentido mesmo. E tinha cara que já enjoelhava, acendia uma vela, fazia um culto a ela. Então, esse grupo era difícil dizer
Fala a verdade, a gente, por exemplo, fala em imagem, a gente pensa em estátua, né? Mas ele estava pensando em desenhos, em pinturas, tudo. Será que nós evangélicos somos totalmente contra isso? O uso dessas coisas? Porque a gente compra uma Bíblia ilustrada para criança, com o desenho de Jesus, dos apóstolos. Então, era uma coisa difícil você dizer o seguinte: esse pessoal aqui, essa decisão também desse concílio de Nicéia foi heresia totalmente também. Só que o outro lado também, que o outro lado queria acabar com tudo, não tem nada. Né? Pintura, desenho de Jesus com criança, pode apagar. Só você tem uma ideia, a nossa denominação, na Igreja Presbiteriana, no ano 2006, né? A gente estava lá no Espírito Santo, aí teve um cara lá, nós temos um símbolo, um pombinho descendo assim no negócio, né? Que é o Espírito Santo. Um cara falou o seguinte: esse pombinho descendo é uma imagem do Espírito Santo, isso é idolatria. Né? Vamos mudar o logo da igreja. Então, olha que isso é uma discussão que até hoje tem. A gente pode desenhar um pombinho descendo, né? No logo da igreja, nós temos um pombinho descendo. Pode. Aí teve gente que tomou partida, é mesmo. Vamos aí, fizeram uma votação lá. Tira o pombo ou não? Aí levantou. Quem é a favor do pombo, aí levanta a mão. E um bocado de gente e outros era contra. Virou uma polêmica. No final, o pombo ganhou, ficou. Mas é uma coisa. Até hoje tem essa discussão. Isso não é coisa encerrada. O que é ídolo, o que é símbolo, o que não é. Né? Isso é uma discussão que não existe hoje. Né? Às vezes, quando nós falamos do segundo concílio de Nicéia, aí a gente já. Automaticamente a gente já rejeitou o negócio. Né? Mas pensa que era uma discussão. É difícil você chegar o negócio vai ou não vai. Então. Tipo. Porque ele era pagão, correto? E ele mesmo se titulou-se como o líder da igreja, Constantino. Ele ficou como papa. Líder político da igreja. O líder, então. E ele foi um cara que ele mesmo matou a esposa e o filho dele. Agora o senhor falou aí que foi Teodósio que instituiu como religião oficial. o Teodósio, né? Tipo assim, Constantino, ele aceitou o cristianismo como válido, mas não perseguiu as outras religiões. Entendendo? Poderia ser pagão também, não tinha problema. Teodósio já, como o cristianismo era a única agora do império, então as outras religiões já eram proibidas. Ou perseguiu os pagãos. Judeu também, mas mais pagãos mesmo no império, né? Judeu sempre foi perseguido de todo lado. Matar Jesus, negócio assim. Agora, tipo assim, é difícil você dizer, eu entendo que a corrupção da igreja com Constantino ela foi na questão política. Agora, na questão doutrinária, né, esse é um processo mais longo ainda, não dá você colocar nessa data. O que acontece é o seguinte, existem várias literaturas hoje que pertencem a seitas mesmo, a origem delas, grupos mais heterodoxos. E existem grupos que contestam, por exemplo, muito grande hoje o concílio de Nicéia. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, eles duvidam da Trindade, não é isso? Então eles dizem que foi Constantino que trouxe a corrupção na igreja, porque foi Constantino que convocou o concílio de Nicéia que defendeu a doutrina da divindade de Jesus. Então eles vão dizer que foi Constantino que corrompeu. Essa turma também do Código da Vinci e desses livros aí que tem essa linha também ensinam isso. Isso não é verdade. Você entende? Não foi. Jesus já era adorado, aquele ali tinha um grupo na igreja chamado de seguidor do Ário, que apareceu naquela época e resolveu essa questão. Então, esse pessoal que é muito. Constantino teve o lado positivo e o lado negativo. Quem dá muita ênfase ao lado negativo é testemunha de Jeová, adventista. Uma coisa também que o Constantino também decretou o domingo também como feriado do império, né? Aí eles falam que foi Constantino que mudou do sábado para o domingo. Isso não é verdade. Se você for ler. Desde os pais apostólicos, eles se reuniram no primeiro dia da semana. O negócio é o seguinte, transformaram o cristianismo na religião oficial do império. Quais eram os dias importantes para o cristianismo? O domingo. Então, decretaram o domingo feriado para o império. Não é que decretou para os cristãos. Você entende isso? Então, essa ideia de que houve uma corrupção muito grande por Constantino é mais defendida por esses grupos que chamam de Jeová, Adventista e companhia.
Pois é, mas essa crença no primeiro dia da semana, você já encontra na Didaquê, que eu não falei aqui, você lembra? Você lê na Didaquê, já tem lá. Didaquê é o quê? Foi escrita no ano 100, alguma coisa assim, até antes da morte do apóstolo João. João também em Apocalipse 1:10 já usa a expressão kuriakê, no grego que é dia do Senhor, que é domingo, em latim, em português, dia do Senhor quer dizer domingo. Então isso é uma coisa antiga, não é da época de Constantino isso. Entende? Então, não é dizer assim, veio de Constantino, isso é antigo, vem no início mesmo. A devoção aos mártires também já começou na época dos mártires. Você leu nós falamos aqui do Inácio de Antioquia, o cara, quando eu morrer, quando eu for executado, eu vou orar por vocês. Então já se tem um grupo de pessoas já confiando na intercessão do Inácio no céu por eles. Isso quando? Isso no início, lá não é coisa que veio daquela época. Então já estava lá, era uma tendência, não era uma coisa generalizada na igreja. De fato, a partir desse concílio de Éfeso, por exemplo, o culto a Maria floresceu na igreja. Eles decretaram ela mãe de Deus, aquela coisa toda, né? Confirmou, e imediatamente, como consequência disso, o culto a Maria floresceu na igreja. Não é verdade? Mas não que o concílio decretou culto a Maria, né? Mas como consequência, teve isso. Então essas coisas entraram, né, assim de forma sorrateira, num longo processo. Você não tem uma data para dizer foi dia tal, hora tal, que a coisa descambou, né? E como a gente também, né, a gente tem hoje em dia tendências que se desenvolveram e podem ser terríveis para o cristianismo. A gente fica aqui, a fé cristã você deve ser mais espiritual ou mais racional? Você tem que estudar mais, compreender mais ou orar mais. Sabe, tem gente na igreja que dedica muita oração e pouco ao estudo, né? Se isso virar uma tendência, o que vai ser da igreja? Na verdade, um caos. E o outro lado, o cara dedica mais ao estudo, é conhecer, é compreender, tem gente na igreja que é assim, e critica o outro. Não, o negócio é você estudar. Se isso virar uma tendência, também leva a igreja a uma frieza muito grande, né? Então, a gente tem cheio de tendências hoje que, se tomar conta da vida da igreja, é uma deturpação original, né? Uma ideia que a princípio é até boa, né? Vamos orar mais e tal. Só que se tomar conta da vida, se a oração, esse orar, ter devoção, ter uma experiência sobrenatural, tomar conta da vida cristã e a pessoa esquecer as outras áreas. Obra social, né? Tem igrejas hoje em dia que volta tudo para o social. Você não pode esquecer. Mas se esse negócio tomar conta da vida da igreja, a igreja vira uma ONG, né? No futuro, uma coisa só social. Não é importante a obra social? Mas você vai encontrar uma igreja na América Latina. O problema dele é esse, preocupar tanto com o pobre, que a igreja virou uma ONG. Não deixou de ser sobre aquela instituição sobrenatural, alguma coisa assim. Não existem essas tendências, quando ela desenvolve, se desenvolveram. O germe, desde o início, quando eles tentaram estabelecer, tem coisas que era necessária, tipo o seguinte, como é que vai ser o culto? Eles estabeleceram normas, né? O resultado dessas normas é a missa. Estranha, né? Norma não tem que ter, né? Tem que ter, mas vai chegar numa missa, né? Então, o resultado final das normas, se você é a favor de norma, o resultado final de se normar, né? Mas não tem norma também, libera o negócio todo também, o que vai ser, né? Então, são tendências, a coisa desenvolve. Beleza, pessoal. Sexta-feira vamos começar então a psicologia da religião. Segunda-feira, pneumatologia. E aí na semana que vem temos também, dentro da teologia sistemática, um pastor chamado Leto Wagner e pastor Paulinho. Um vai falar sobre hermenêutica e o outro vai falar sobre batismo, aspersão, inversão, efusão. Aí você escolhe qual você quer. Tá bom?